Muito boa noite! Eu, Júnior, estou aqui mais um dia no nosso podcast, trazendo mais informação e transparência para você, munícipe de Juquitiba, com mais um convidado da nossa administração aqui. O nosso trabalho está sendo abrir um pouco mais de todo o trabalho que a Prefeitura tem desenvolvido durante todos esses últimos 4, agora quase 5 anos aqui de administração, né? Nas várias áreas. Por isso, a gente tem convidado vários profissionais de várias áreas aqui para vir abrir um pouco para vocês o que está sendo desenvolvido, o que está sendo feito e tirar dúvidas de você, munícipe, sobre cada tema específico. E hoje estamos com um convidado muito especial aqui, é ele, o Marcos. É Marcos ou Marco? Marco. Marco da Defesa Civil, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a Defesa Civil, sobre esse trabalho que é desenvolvido aqui na cidade. Mas antes, como já é de costume, vamos falar um pouco do nosso convidado. Marco, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui a esse podcast da Prefeitura. Quero te agradecer já a presença e disponibilidade aqui. Me fala um pouquinho da sua história. Antes da Defesa Civil, o que você fazia, onde você trabalhava? Me fala um pouquinho de você. Boa noite, Júnior. Boa noite, internautas. Bom, Júnior, eu tive o orgulho de pertencer às fileiras da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde trabalhei por 30 anos e reformei, sou terceiro sargento, tecnólogo em área de segurança pública, certo? E hoje tenho a honra de participar do quadro da Defesa Civil do município de Juquitiba. Vamos lá, só para entender. Você falou que você trabalhou na polícia e reformou. Como assim reformou? O que seria reformar? Reformado seria para vocês, assim, pessoas civis, né, como um aposentado. Então você aposentou na polícia. Falando, desculpa o termo, mas é só para quem está em casa entender. Então, você trabalhou na polícia, hoje você é aposentado. Sim, sou policial aposentado. Você trabalhou quantos anos? 30 anos. 30 anos na polícia. Você trabalhou em que região, Marco? Olha, eu tive a honra de pertencer ao COI, que é o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, um batalhão de elite. Trabalhei no 18º Batalhão, trabalhei no 5º Batalhão de Polícia Militar, trabalhei no 1º BPGD, Batalhão de Guardas, no extinto presídio do Carandiru, nas Muralhas, certo? Encerrei minha carreira aqui no 25º Batalhão de Polícia Metropolitano, trabalhei em São Luís da Serra, trabalhei em Juquitiba e cá estou aqui hoje. 30 anos de história, anos. É muito tempo. Comecei minha carreira muito cedo, aos 18 anos fui para o Exército, fiz a ESA, fui formado em terceiro sargento. Escola de Sargento das Armas. Tá, eu vou pedindo tradução de vez em quando, sim, porque são alguns termos técnicos de vocês, mas a gente acaba não sabendo. ESA o que é? Escola de Sargento das Armas. Perfeito. Me formei na arma de artilharia, certo? Fiquei até o ano de 84, onde pedi baixa e adentrei na Polícia Militar. E ó, eu vou, não é puxando sardinha não, tá? Mas é uma das grandes características do grupo de profissionais convidados a trabalhar aqui na administração do prefeito Aires Scorsato. Sempre são profissionais muito bem capacitados, muito bem gabaritados, né, com histórico muito grande aqui na nossa cidade, né? Então, assim, são 30 anos de história aí. Exatamente. Na polícia e que hoje toda essa experiência vem a somar na nossa administração. E como você veio parar na Defesa Civil do município de Juquitiba? Bom, houve um convite do prefeito, na época, para que eu preenchesse o quadro. Daí, como o hábito do nosso prefeito, ele não quer que você seja apenas mais um. Ele quer que você faça a diferença. Eu aceitei o desafio e estou aqui, não para ser mais um, mas para fazer a diferença. Assim como estamos fazendo e vendo os resultados positivos, né? E graças a isso, hoje a gente pode dizer que a gente tem realmente uma defesa civil ativa no município. Com certeza. Não vamos trabalhar com o passado, não vamos falar do ontem, vamos falar do agora. E no hoje temos uma defesa civil completamente ativa no município. Com certeza. O que eu admiro e aplaudo por todo o trabalho que você vem desenvolvendo, que é uma área muito delicada, muito complicada, e da qual a gente vai abordar um pouco mais. Mas afinal, vamos lá. A gente está falando sobre defesa civil. O que é exatamente a defesa civil municipal? Bom, a defesa civil é o conjunto de ações preventivas, de socorro, emergenciais e assistenciais, recuperativas, destinadas
a minimizar os efeitos dos desastres naturais, trazer de volta a normalização da normalidade social e levantar a moral da população. Você falou uma coisa que me chamou a atenção na descrição da defesa que você falou. Retomar a normalidade, ok, e quando acontece alguma ação de calamidade, vocês estão ali para dar um amparo para tentar trazer a normalidade naquele momento. Mas você falou sobre uma coisa que me chamou a atenção, que foi a questão do preventivo. Como assim preventivo? Eu não sabia que a Defesa Civil era preventiva. De que forma? Como que isso funciona? Vou dar um exemplo prático, assim, só para a gente entender, a gente que está em casa, porque a gente só vê falar na mídia, na Defesa Civil, quando acontece um desastre em tal lugar que a Defesa Civil vai lá ajudar. Mas raramente, ou pelo menos quase nunca, a gente ouve falar sobre essa questão do preventivo. O que seria esse preventivo? O preventivo é que o brasileiro não está habituado com a prevenção, né? O que a Defesa Civil faz nesse sentido? Nós sabemos que a nossa região de Juquitiba ela está inserida numa área de manancial, perfeito, e de Mata Atlântica. Temos aqui épocas de chuvas intensas, que correspondem ao mês de janeiro, fevereiro e março, perfeito? E nessas chuvas, o que acontece? Acontece que nossa região tem muitos taludes, né, morros, perfeito, construções acima desses taludes, perfeito? Suscetíveis também a inundações, a alagamentos. Então, nós fazemos um trabalho de prevenção. De que forma? Fazendo monitoramento constante dessas áreas. E Pode falar. Também fazendo a medição através de um pluviômetro que eu tenho na base da Defesa Civil, perfeito? Onde eu recolho dados da quantidade de chuva, perfeito? De águas que, em grosso modo falando, né, para as pessoas entenderem, certo? Que estão no solo, né? Certo? A quantidade de umidade do solo. Encaminho as informações ao CEMADEM, que é um órgão da Defesa Civil, perfeito? Onde eles vão também me acompanhar nesse monitoramento. E se houver alguma anormalidade, eles vão me passar de imediato para que eu tome as providências cabíveis. Vamos devagar em tudo isso, que você passou bastante informação que eu não sabia aqui, né? E eu acredito que quem está assistindo com a gente aqui, que está acompanhando nas redes sociais, também não sabia. Por isso, é muito importante. Para você que está assistindo aí, está gostando do nosso bate-papo, acha que mais pessoas gostariam de saber, ajuda a gente a compartilhar o link, dá seu like, dá seu compartilhamento, acompanhe as nossas redes sociais da Prefeitura, que é muito, muito importante aqui para você se manter informado sobre tudo que está acontecendo no nosso município. Agora, voltando aqui em algo que você falou, pluviômetro, vocês fazem um monitoramento. O que é um pluviômetro? Só para eu entender. Pluviômetro, ele é um equipamento, certo? Ele é como um tubo, perfeito? Instalado no local estratégico. Eu tenho esse tubo lá na Secretaria do Meio Ambiente, no local estratégico, numa área aberta, conforme chove, né? Ele vai enchendo de água, perfeito? E dali eu faço a medição. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ele serve para acompanhar a quantidade de água das chuvas que está acontecendo. Correto. E aí, dessa forma, você faz o acompanhamento no nosso município, deixando isso muito claro, no nosso município. Porque, assim, poucas pessoas sabem que a gente tem todo esse acompanhamento aqui, a gente tem todo esse aparato, que tem todo esse trabalho desenvolvido. Aí você faz esse acompanhamento no nosso município e daí você manda para o Estado e o Estado faz análise, em caso de risco eles informam, é isso? Perfeito. Há o acompanhamento do Estado também, certo? Independente da medição de Juquitiba ou não. Então, você tem a medição local e você tem a medição do Estado. Exatamente. Mas, como a Defesa Civil trabalha sempre na prevenção, certo? Nós estamos sempre imaginando uma situação a mais. Então, eu tenho que fazer minha parte. Qual que é a minha parte? Minha parte é se preocupar com a minha cidade, a cidade de Juquitiba. Entendi. Então, esse monitoramento é feito direto, é diário. Monitoramento das chuvas, como você mesmo falou, porque é um dos maiores riscos que a gente tem aqui pela quantidade de rios que a gente tem. Exatamente, né? De barrancos, risco de deslizamento. Deslizamentos, até mesmo para evitar isso. Exatamente. E assim, a gente está falando da questão preventiva, e aí numa situação dessa, houve risco, solta-se uma nota de segurança para informar os munícipes na internet. Como funciona isso? Aí existe todo um processo. Veja bem, vamos supor uma situação em que as chuvas castigam a cidade, perfeito? Daí eu começo a observar que os rios estão com seus leitos cheios, né? Está ocorrendo já enchentes, né? Inundações, perfeito? Daí o que eu faço? Eu
notifico o chefe do executivo, que é o senhor prefeito Aires Corsato, notificando ele da atual situação. Daí, conforme vai se agravando, eu aciono o PAI. O que é o PAI? O PAI é um plano de emergência. Dentro desse plano de emergência, nós vamos fazer um monitoramento constante e diário dessas situações para ver se há evolução. Havendo a evolução, perfeito, daí sim eu vou acionar o plano de contingência de defesa civil, que daí já parte para outro processo. Marco, eu estou surpreso. Eu não sabia de nada disso. Acredito que muita gente que está ali assistindo agora não tinha conhecimento disso, de todo esse trabalho denso, que a gente só ouve falar da Defesa Civil, como eu falei, só no momento que tem alguma catástrofe, que é quando a gente ouve falar muito na internet, que a gente ouve falar muito nas redes sociais ou nas mídias. E hoje você está trazendo um outro lado, que é o acompanhamento disso, para evitar que essas situações venham a ocorrer, né? Que é trabalhando na linha da prevenção, que é muito melhor que trabalhar depois, né? Exatamente. Eu acho que como você falou, a gente muitas vezes tem o hábito de querer corrigir o problema. Vamos tentar corrigir antes do problema acontecer, e é em cima disso que vocês trabalham. Em cima disso eu quero parabenizar todo esse trabalho que vocês desenvolvem, porque é um trabalho quase que anônimo, né? Porque a gente só vem tomar conhecimento quando acontece alguma coisa. Você está falando muito de chuva, mas não é só chuva, né? Porque, me corrija se eu falar alguma besteira, você, por favor, me corrija. Mas recentemente eu vi que o Estado tinha soltado um alerta sobre a massa de ar frio que ia vir no Estado, que era uma massa de ar frio muito, muito pesada. Isso acho que foi no mês agora de julho, agosto, uma coisa assim, né? Vocês também estão envolvidos nisso, nesse acompanhamento de ações? Com certeza. Tudo que envolva, você entende, a segurança das pessoas, as pessoas em situação vulneráveis, né? A Defesa Civil, certo? Trabalha juntamente com o CRAS, perfeito? Para ajudar essas pessoas, né? É um trabalho que acontece integrado com outras secretarias. Exato, porque veja bem, a Defesa Civil sozinha não faz nada, certo? Eu preciso da união de todas as políticas públicas. Em situações assim que requer um apoio, logicamente eu vou acionar as secretarias que vão me ajudar naquela situação. Vamos supor, um deslizamento de terra, perfeito? Nesse deslizamento de grande proporção, eu vou acionar quem? Eu vou acionar a Secretaria de Obras, que eles vão ter os recursos humanos, eles vão ter os recursos logísticos, né? Para ajudarem a amenizar aquela situação. De repente eu tenho uma situação de vítimas, perfeito? Eu vou acionar quem? A Secretaria de Saúde, certo? Que através de seus mestres, os enfermeiros vão tomar as diretrizes possíveis com relação àquelas pessoas, perfeito? De repente eu tenho uma situação de pessoas ilhadas, ou melhor, isoladas, né? Devido às enchentes, inundações, caso esse, como já tive aqui no bairro do Juquezinho. Sim. De repente eu tenho que, numa situação dessa, eu tenho que abrir um caminho alternativo, certo? E esse caminho alternativo, eu tenho que derrubar algumas espécies nativas. Perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou solicitar o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, que através do seu engenheiro agrônomo, certo? Dos seus fiscais, vão avaliar, me dar o norte de um meio que cause o menor impacto ambiental possível, certo? E assim é uma engrenagem. Realmente, né? é uma ação integrativa entre as várias secretarias Exatamente. do governo. Né? Como você falou, de algumas secretarias, e até fez menção também da Secretaria de Promoção Social, nesse caso do frio, e assim, em várias situações de pessoas de rua. Acho que é muito interessante colocar isso, porque é um trabalho feito em conjunto. Né? É em conjunto. É um trabalho que é desenvolvido junto com todas as demais secretarias, todas as demais com secretarias. todos os departamentos do município. Exatamente. E aí, a título de curiosidade, você já está há quanto tempo na administração? 4 anos. 4 anos. 4 anos de administração, 4 anos de defesa civil. Sim. Já deve ter visto muita coisa. O que você pode partilhar para a gente? Quais são um dos momentos mais delicados que você já pegou nesse período todo? O primeiro que vem na sua cabeça aqui agora, um momento que você, de delicadeza ali, de amplitude da situação. Olha, Júnior, teve uma situação, acho que vocês ouviram falar da situação na represa do Calazam? Não, nunca ouvi falar. Veja bem, num domingo, pela manhã, alguém me liga informando que, ao passar na via pública próxima à represa do Calazam, observou um vazamento. Aí eu peguei a viatura e fui verificar. No local, em tese, parecia ser, você entende, uma erosão regressiva para o piper. Meu inglês é ruim, sabe? Uma erosão regressiva para o piper.
Que seria uma rachadurinha? Não, que é? Seria a água, você entende, filtrando sobre o solo, né, levando a massa, entendeu? Quando e procurando uma saída. Entendi. Ela está infiltrando na terra e fazendo um caminho ali por baixo e procurando algum lugar para vazar. Exatamente. Isso na via pública. De imediato, eu acionei a Secretaria de Obras. Compareceu um engenheiro no local, certo? Fizemos uma nova avaliação e fizemos um acompanhamento. No dia seguinte, houve uma evolução do quadro. E como a represa do Calazam, ela tem um espelho de água muito grande, perfeito? E abaixo dela havia mais 4 represas, a preocupação aumentou. Por quê? Se houvesse algum problema, podia ocasionar um efeito cascata, né? E essas águas podiam até atingir a rodovia, entendeu? Ia causar uma situação muito grave na cidade. De imediato, eu já notifiquei o prefeito, perfeito? O prefeito me determinou que eu acionasse a Defesa Civil do Estado, o que assim foi feito. Compareceu no local do Estado geólogos, engenheiros, perfeito? Os quais forneceram equipamento, fizeram a avaliação e realmente constataram que era uma situação de alto risco, certo? Diante disso, logo no final da represa do Calazam, ali na principal da Rua da Senhorinha, havia uma escola municipal. Há uma escola estadual. E aquela escola estadual estava em aula. Isso é na Senhorinha? Na Senhorinha. Toda essa corrida na Senhorinha? Exatamente, estava em aula. Daí, em conversa com os engenheiros da Defesa Civil, falaram assim, olha, infelizmente você vai ter que evacuar aquela escola. Existe o risco. De imediato, fui até a escola, perfeito, em companhia do jurídico da prefeitura, informei a senhora diretora da situação, perfeito. Os professores, que o pessoal da educação tem uma coisa muito bacana, sabe? Eles são muito preocupados com os alunos, é como se fosse filho deles, né? Quando ficar acima da situação, de imediato, não, vamos evacuar, sem problema nenhum, perfeito? Juntaram os alunos, tudo certinho, certo? Evacuaram os alunos, entende? Cada qual demonstrou um interesse muito grande, uma preocupação muito grande com a segurança daqueles alunos. A diretora, por sua vez, certo? Colaborou sem causar questionamento algum, que ela viu a gravidade da situação, perfeito? Logo em seguida, o que eu fiz? Notifiquei a Secretaria de Educação, perfeito, do ocorrido, interditei a escola, perfeito? A escola foi fechada, né? E continuou-se os trabalhos. Daí montamos uma base no local, nessa base permaneceram 24 horas fazendo monitoramento, enquanto a Defesa Civil do Estado trabalhava, até o prefeito pegou na enxada junto com a gente, pra você ter ideia, entendeu? Todo mundo trabalhou. Daí, graças, você entende, a Deus, o problema foi mitigado, perfeito? A situação normalizou, foi feita a restauração da vazante e da jusante, certo? E acabou o problema. Resumindo o vazamento, né? Resumindo o vazamento. falando em línguas comuns, o vazamento, é isso? Exatamente, resolveu o problema. Lógico que depois eu elaborei um documento liberando a escola novamente, as aulas voltou, perfeito, e acabou o problema. Sabe o que é interessante? Só nesse exemplo... Só comentar. Então, numa situação dessa aí, não é interessante você alarmar a população. A população não quer saber de problema. A população tem que ter, elas querem resultado. Solução, né? Quer solução. Você está lá para isso, tem que estar para dar solução e dar resultado. Não adianta você reclamar do problema, olha, vai acontecer isso, pode... Não, é negativo. Se você sabe o que vai acontecer, resolva. Marco, sabe o que é interessante? Nessa situação, nesse caso real, tá? Esse caso real aqui do nosso município, que a Defesa Municipal administrou, eu acho interessante ressaltar que nessa pouca conversa que você falou aqui, você mostrou a integração das secretarias. Então, você teve a integração da Secretaria de Educação, você teve a integração da Secretaria de Obras, você teve a integração da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que tomou os posicionamentos, e você teve a integração do governo do Estado nisso tudo. E aí, numa situação dessa, a gente vê qual importante é esse trabalho que está sendo desenvolvido da Secretaria de Defesa Civil, né, nessa questão de prevenção, nessa questão de evitar que poderia ser uma catástrofe a nível que a gente não consegue imaginar, que poderia ter atingido a escola, uma rodovia federal, é algo inimaginável. Graças a Deus, a tempo a Defesa Civil do município tomou as devidas providências e acabou acionando os órgãos competentes, que acabaram mandando os técnicos e acabou se evitando uma possível catástrofe nisso tudo. E é na hora que a gente vem alertar da importância sempre
de profissionais capacitados em cada departamento da administração pública, né? Porque num momento desse é quando a gente teve uma defesa civil preparada e capacitada para tomar as ações cabidas nessa situação e para mitigar ou para resolver antes de acontecer. E aí na hora que entra a questão da defesa civil, que é de evitar que aconteça um acidente. Ali, né? Júnior, porque a defesa civil, na verdade, também ela é um braço do Estado do município, certo? Subordinado diretamente ao chefe do executivo, no caso, o prefeito, ok? Mas só que você viu que nessa situação nós envolvemos duas esferas de governo, o governo municipal e o governo estadual. Mas existe também a possibilidade de se envolver o governo federal. Mas chega a nível federal? Chega a nível federal. Bom, assim, por exemplo, digamos aí numa situação em que há enchentes, há pessoas isoladas, há pessoas desabrigadas, desalojadas, perfeito? E há danos nas nossas estradas, há danos, você entende, em patrimônio público, perfeito? Daí o que acontece? O prefeito decreta o estado de calamidade, perfeito? Eu aciono a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil do Estado, por sua vez, faz a sua parte, eles vêm até o local, até Juquitiba, perfeito? Com todos os seus meios logísticos, perfeito? Não vai exaurir a cidade em nada, não vai ter recurso da cidade em nada, perfeito? Vai ser por conta do próprio Estado, equipamento, máquinas, entendeu? E vão auxiliar naquela situação de gerenciamento de crise, perfeito? Após a situação, resolver o problema, ótimo. Mas espera aí, e os danos que ficaram? E para reconstruir essas estradas? Poxa, e o patrimônio público que sofreu danos? Poxa, e aquele cidadão que foi desalojado? E aquele cidadão que foi desabrigado? Como é que fica a situação? Será que o município tem recursos financeiros para isso? Que exauriu seus recursos a partir do momento que conteve aquela situação, perfeito? Daí o que acontece? Daí o prefeito, por sua vez, ele pede mencionar o S2ID. O que é o S2ID? O S2ID é um sistema que eu faço contato direto com o governo federal. Mas para isso eu preciso da autorização do prefeito. O prefeito me autorizou, eu tenho a chave do sistema, que só eu possuo essa chave, perfeito? Encaminho toda a documentação necessária à Defesa Civil do Estado, que por sua vez vai homologar aquela situação, seria como certificar a veracidade dos fatos, perfeito? Ela vai atestar a verdade daquilo ali. E vai me dar o aval para que eu possa encaminhar, certo, ao governo federal. E eu vou encaminhar ao o governo federal, por sua vez, vai avaliar a situação, perfeito? Vai mandar as verbas, né, necessárias, certo, para a reconstrução da cidade. São Marco, é um trâmite que tem toda uma hierarquia, que tem toda uma fase. Exatamente. Pelo que eu entendi, ele começa no município, e aí passa para o Estado, e do Estado passa para o governo federal, dependendo da situação. Né? Como esse exemplo que você citou, é acionado o governo federal, e como o caso que você mencionou anteriormente, foi só com o governo do Estado a solução do problema. E é nisso que eu alerto a você que está assistindo. Olha quanta informação. Olha quanta informação a gente está trazendo aqui. Será que você sabia disso tudo? Eu não sabia. Por isso que é muito importante você estar acompanhando os nossos podcasts. Acompanhando para entender melhor como a nossa administração funciona e o que está por trás de tudo isso, né? Trazendo maiores informações. Daqui a pouco a gente vai abrir para a pergunta dos internautas que estão aí nos assistindo, né, para participação. Marco, e o desafio aqui de Juquitiba? Quais os desafios mais você encontra no dia a dia do trabalho da Defesa Civil, nos trabalhos que você desempenha no município? Olha, Júnior, com relação aos desafios, eles têm que ser constantes, né? Porque desafio tem todo dia, entendeu? Então, literalmente matar um leão por dia. Matar um leão por dia. Às vezes é 2, 3, 4 leão. A gente não tem um número fixo de leão, né? Então, eu não vejo assim como um desafio, certo? Eu vejo como que algo que tem que ser feito, realizado e acabou. Uhum. É isso aí, entendeu? Agora, a Defesa Civil também, ela tem suas outras atuações. Ela pode ser acionada também, ó, em situações de acidentes metroviários, rodoviários, com número de vítimas, né? Em acidentes em que envolvam produtos tóxicos, inflamáveis, radioativos, situações de inundações, de enchentes, incêndios com vítimas, né? Entendeu? E também em, digamos assim, em vistorias técnicas e edificações que têm uma patologia de comprometimento em suas estruturas. Entendeu? A Defesa Civil está para isso aí. E aí, eu sou munícipe. Estou vendo uma situação que preciso
acionar, ou entendo pelo menos que eu precisaria acionar a Defesa Civil. Como eu faço isso? Bom, a Defesa Com quem Civil... eu entro em contato? De que forma que eu falo? A Defesa Civil, ela está situada, certo? A Praça José Correia de Oliveira, número 01, ao lado da Secretaria do Meio Ambiente, perfeito? O telefone de contato é o 4681-2447. 4681-2447. Isso aí a gente vai colocar aqui embaixo, tá? Do TP, aqui embaixo do TP, para quem estiver assistindo acompanhar. Repete novamente o telefone, 4681? 4681-2447. 2447. Lá liga e faz o chamado, passa a situação, vocês vão analisar e, de acordo com a necessidade, vocês vão no local para verificar o ocorrido, a situação. Exato. O cidadão acionou é porque, de fato, ele precisa, né? Então, o atendimento tem que ser de imediato. Uhum. Não pode haver essa situação, não, vou ver depois. Não, isso não existe, entendeu? Chamou, a gente tem que estar lá. Até mesmo porque é tudo para ontem, porque a partir do momento que alguém liga para a Defesa Civil que está precisando. Sim. Então, estamos lá para isso. Nossa função é essa, entendeu? Sim. Alguma pergunta? Vamos abrir para perguntas aqui do pessoal que está assistindo. Tem alguma pergunta sobre o nosso tema de hoje? Tem uma seleção aqui, Ju. Eu vou... Como algumas perguntas já foram respondidas, sim, eu selecionei algumas aqui para ver se a gente complementa, tá? Já pegando o gancho aí da informação do telefone e como entrar em contato, tem uma pergunta muito relevante aqui. Qual a intenção da prefeitura de criar um sistema de notificação aos munícipes, como em alguns países do mundo, com um número de telefone onde possa, um grupo, né, onde todos possam entrar em contato e todos possam saber das coisas que estão acontecendo. Sobre essa questão do contato, como que se dá isso, né? Qual a intenção da prefeitura? Pelo que eu entendi, a pergunta acho que foi até respondida com a questão do canal de comunicação, que é o telefone, né? Exato. Mas aí, acho que o que ele quer dizer aqui é, por exemplo, existem alguns lugares no mundo que você recebe uma mensagem. Entendi. Da prefeitura, uma mensagem do governo ou da prefeitura dizendo que tem um assassino à solta, no caso, um local onde tem uma queimada aqui, ou um local de alagamento, ou tem alguns lugares que tem anuncia tremor de terra, ou furacão e tudo mais. Já existe isso no Brasil em alguns lugares, mas não local, né? Não. Eu acho que talvez... Não, ela existe sim. Existe aqui em Juquitiba, existe, você tem no Vale do Ribeira todinho. Existe, só ligar para a Defesa Civil, perfeito? Para a Defesa Civil do Estado, fornecer o número de telefone, e esse cidadão, ele vai receber todas as informações meteorológicas, perfeito? O acompanhamento em tempo real da situação. Mas assim, eu até entendi mais ou menos o que ele quis dizer, me corrija se estiver errado, mas eu acredito que foi essa questão de aviso em rede, né, em grupos de possíveis catástrofes, possíveis situações. Localmente, a gente não tem esse serviço, normalmente isso acontece pelas redes sociais, quando existe alguma coisa, mas o Estado tem essa ação, né? Porque eu vou dar um exemplo, até fiz menção sobre a questão do frio. Do frio, exatamente. Quando chegou perto daquele período do risco, eu lembro que eu recebi uma mensagem da Defesa Civil do Estado dizendo que durante os próximos dias, tal, nos celulares. Então, assim, localmente a gente não tem, mas quando é algo de densidade maior, o próprio Estado acaba desenvolvendo esse serviço. Me corrija se eu estiver errado, Marco, é isso, né? É isso mesmo. Que é uma forma da gente levar essa informação e a segurança para quem está acompanhando. Mais alguma pergunta? Já pegando o gancho da pergunta anterior. Ok. Tá? Por que não implantar um sistema de brigada popular, onde os próprios munícipes têm acesso à informação, a treinamento contra incêndios e desastres naturais? Vamos lá, Marcos. Bom, olha, para você treinar as pessoas para combate a incêndio, você precisa ter um espaço, precisa ter uma estrutura boa, perfeito? E precisa também, certo, ter equipamentos de EPI. Porque numa situação de brigada de incêndio, uma situação de incêndio, principalmente nós aqui em Juquitiba, que nossa situação de incêndio é mais em mata, é muito complexo, entendeu?
porque da fumaça, né? Há necessidade de máscaras, enfim, há um trabalho assim muito, certo? Denso, né? Denso e técnico. Na verdade, assim, no caso, necessitaria de uma estrutura Exato. técnica muito grande e de muito material, muito material. que hoje, pelo tamanho do município, a gente não tem como comportar. Até o próprio bombeiro, numa situação de incêndio assim, mata, certo? Você tem desafios, não é só um incêndio, você está buracos, animais peçonhentos, entendeu? Então, é uma série de fatores, né, que requer um treinamento específico para isso. Agora, me tira uma dúvida, você falou em bombeiros, a gente não tem bombeiros no município, né? Como que funciona isso? Se a gente tem um caso de incêndio, da onde que vem? De Itapecerica da Serra. Então a gente tem a Brigada de Itapecerica. Exatamente. É a Brigada que fala? Não, é o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros de Itapecerica. Serra. O Corpo de Bombeiros de Itapecerica vem atender. Porque é por causa do tamanho da cidade que não comporta exatamente. O bombeiro. E aí você automaticamente responde parte da pergunta. Agora, em continuação na resposta aí do munícipe, veja bem, existe sim um plano, né, da Defesa Civil, você tem que criar a sua brigada. Entendeu? Porque tem como desenvolver esse trabalho, mas está sendo andando, né? Está andando, entendeu? A gente está tirando atrás de alguns anos de trabalho parado da Defesa Civil aí. E como eu disse, é uma coisa muito complexa, certo? Tem que ser muito bem treinado, né? Sim, e como já foi apresentado aqui, não é qualquer situação. Não. Tem que ter um bom preparo, uma boa capacitação para desenvolver todo esse trabalho. Exatamente. Então é algo moroso que depende de uma estrutura, né? E que depende de uma organização, de equipamentos, de todo um a mais, vamos dizer assim. Todo um a mais. Mais perguntas? Uma última, vamos lá. Talvez seja uma pergunta que já tenha até sido respondida, mas acho que de uma maneira mais simples. Qual a diferença entre uma situação de emergência e uma situação de estado de calamidade pública? Uma situação de emergência seria uma situação cotidiana, certo? Uma situação que dá para resolver naquele momento, perfeito? Agora, uma situação de estado de calamidade pública é aquela que já exauriu ou está exaurindo os recursos do município. Exaurindo como assim? Materiais humanos, logísticos e financeiros. Então, assim, que já consumiu toda aquela estrutura que tinha para ajudar. Exatamente. E aí, entre estado de calamidade, o município vai ter que decretar calamidade, vai ter que tomar algumas ações. E pedir apoio do Estado. E aí, na hora que entra o Estado, entra o governo federal, tudo para dar o suporte. E dependendo da situação de calamidade, o Estado vai fornecer pela Defesa Civil, veja bem, roupas, colchões, utensílios de limpeza, de higiene pessoal, cobertores, entendeu? Vamos ter esse apoio, inclusive de cestas básicas, né? De acordo com a situação do ocorrido. De acordo com a situação. Mas aí me tira uma dúvida, só para a gente exemplificar, dentro do fato que você citou antes, da história que você contou antes que aconteceu, ele se enquadra em qual situação? Ou da represa que estava para romper? Um estado de calamidade. Ele entra como estado de calamidade, por isso que foi acionado o Estado. Exatamente. Então aí é na hora que o município acabou chegando numa situação que não tinha estrutura suficiente para lidar com aquela situação. Exatamente. E aí teve que acionar o Estado para o Estado trazer profissionais, estrutura técnica. Correto. E felizmente foi solucionado ali, mas podia chegar ao ponto de ter que acionar o governo federal também, dependendo do grau da situação. Exatamente. E convém também deixar claro, né, que o Estado, ele está aí, você entende? Ele, de fato, acionado, ele vai fazer o papel dele. O Estado jamais será ausente. O Estado está sempre disponível a qualquer solicitação, certo, do município. Ok. Olha, pessoal, e esse foi mais um podcast. Marco, suas considerações finais, seus agradecimentos que você gostaria de deixar de mensagem aí para quem está nos assistindo. Bom, a minha mensagem é que foi um prazer muito grande estar aqui, certo? Qualquer dúvida dos munícipes, é só me procurar pessoalmente na Defesa Civil, terei prazer em atendê-los, né? E fazer um apelo também, certo? Nessa época de estiagem, certo? Tem muitas pessoas assim que... Nessa época de estiagem, nessa época de seca, no caso, De seca, né? Fazem queimadas, perfeito. Toma muito cuidado com essas queimadas, pelo amor de Deus. Porque, veja bem, causa a morte de animais silvestres, né? Coloca em risco o patrimônio e até mesmo a vida de pessoas, né? Esses dias eu estava passando no BR,
Tava uma queimada grande à margem da BR. Imagina o risco de acidente que aquilo pode causar, aquela fumaça. Exatamente. Fora, como você falou, os animais silvestres, toda a fauna e flora ali toda. Porque, às vezes, o cidadão, ele inocentemente ou sem noção, ele acha que aquele fogo vai estar sob controle. Na verdade, sai fora de controle. Não tem como controlar e causa danos que ele não consegue nem imaginar. Entendeu? E o trabalho que dá também para extinguir aquele fogo. A gente vê alguns casos que aconteceu recentemente no estado. Exato. Aí, que o pessoal perdeu o controle. E com relação também às pessoas, aquele cidadão que quer construir uma casa, perfeito? Vá até a prefeitura, secretário de obras, procure uma orientação, evite construir casas à beira de taludes ou encostar em taludes, entendeu? Que futuramente vai ter problema. Isso eu acho que é muito importante você ressaltar, porque muitas vezes a pessoa acaba se colocando em situação de risco ali. Exatamente, coloca uma situação de risco e depois... E digo que nem por má fé. Às vezes ela tem desconhecimento daquela situação e acaba sendo pega de surpresa posteriormente. Então, numa consulta dessa ao departamento da prefeitura, ela consegue identificar se ela pode construir lá ou não, se tem risco ou não aquela construção. Exato. Porque, sabe o que é, Júnior? É muito triste você se deparar com uma situação em que o cidadão constrói a casinha dele, certo? Próximo a um talude, há um deslizamento de terra, certo? E causa danos na casa dele. Muitas vezes ele pode até perder a residência, né? Porque o cidadão, ele constrói, para ele é uma casa simples. Ele pode ter uma mesa, uma cadeira e uma cama, mas é a casa dele, é tudo que ele tem. Então nós temos que ter a empatia por isso aí, entendeu? Saber que é tudo aquilo que ele tem. Então quando a gente vê um cidadão perder essas coisas, dói na gente também, entendeu? Porque aquilo é dele. Certo? É o que ele tem, para ele aquilo tem um valor. Marco, mais uma vez, muito obrigado por toda a sua colaboração, obrigado por as informações que você veio trazer aqui e obrigado a você que está nos assistindo, que veio até aqui conosco. Ajude a divulgar essas informações, que são informações que vêm trazer transparência para todo o município, de todo o trabalho que está sendo desenvolvido cada dia a mais para você, cidadão. E até um próximo podcast, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!